Em nome de Deus e do povo de Jacinto, declaro aberta a reunião ordinária do mês de fevereiro. Pedi Silvei para fazer oração sobre esse microfone aqui. O problema foi esse. Vai ter que levantar. Bom dia a todos. Eu quero convidar vocês, meus colegas vereadores, todos presentes nessa casa, para fazermos junto a oração do Pai Nosso, para que Ele possa conduzir nossas reuniões, conduzir nosso saber, nosso entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço desculpa a vocês aí, eu não chover, graças a Deus, e nós estamos com um problema no legado. Acabou que molhou todos os microfones e queimou. Senhor presidente, antes de começar a reunião, só um minutinho. Só prestando para um esclarecimento, porque a partir do momento que alguma pessoa cita seu nome fora da Câmara, é mais que um direito eu falar sobre o que realmente está acontecendo. Está sendo filmado e eu não gosto de vereador doente na casa de alguém. Gente, quando eu era presidente da Câmara na época eleitoral, eu lembro que eu combinei com os vereadores pessoalmente e deixei bem claro assim: se citar nome de A e B, a transmissão seria cancelada. Já tinha conversado com o Messias Mendonça, tinha conversado com o Raimundo na época que tomava conta do som, e tinha conversado com os vereadores. Correu tudo direitinho, não teve problema nenhum, ninguém citou o nome de A nem de B, nem do prefeito A, nem do prefeito na época D, né? Ninguém citou o nome de ninguém. A gente percebe que algumas inverdades vêm à tona, porque eu sempre fui sincero aqui na Câmara. Eu gosto que as reuniões sejam abertas, transmitidas. Agora, usar isso contra um vereador, eu não vou aceitar nunca. E tem mais, com mentiras, tá? O projeto de lei, se Deus quiser, vai ser votado aqui na Câmara, do aumento do professor, se Deus quiser, espero que Deus ilumine a cabeça dos meus colegas, porque o projeto de lei é um aumento que sempre foi dado, desde 2010, piso nacional. Hoje, o plano de carreira, graças a Deus, não precisa de vereador mais para mudar, só precisa do vereador caso tente tirar algum direito, como fez o vereador sobre as perícias. Voltando na reunião, eu espero, dou minha palavra, vim hoje chateado com uma pessoa. Jejuei, rezei, orei, como ele foi orar, né? Jejuei hoje, não geri o alcoólico 2 dias anteriores, só para vir preparar essa reunião calminho. Agora, gente, eu não vou chegar aqui e falar para a Fabiana o que ela deve falar, como que a reunião deve ser conduzida. Isso é competência da mesa. Quem decide essas decisões de transmitir ou não, de filmar ou não, a sala que é competência da mesa diretora. Sobre a transmissão sobre via FM, isso eu não escondo de ninguém. Foi uma combinação de Dida com Messias Mendonça. Não tem lei nenhuma que permite essa transmissão. Alguém aqui se denunciar, vai parar, acabou. Então é melhor não ter problema jurídico, correr esse risco de ter um processo judicial e a partir daí ter que acabar com tudo. Eu espero que nós aqui sejamos vereadores por muito tempo e que seja transmitido todas as reuniões, mostrando assim ao povo de Jacinto quem realmente fala a verdade aqui. Fora dele daqui, use meu nome, mas usa outro adjetivo, não usa Dida não. Se usar Dida fica sabendo. Obrigado, senhor presidente. Gente, assim, nós, antes de começar a reunião, nós temos que aprovar a ata. Então, eu vou colocar a ata aqui da reunião passada, em discussão, e
sobre os comentários, deixa a gente fazer depois que a gente aprovar a alta, não começar a reunião de fato. Tem a ata aqui da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jacinto, do Estado de Minas Gerais, da sessão legislativa de 2019, quer dizer, de dezembro. Nós precisamos aprovar essa ata. A reunião passada a gente aprova na reunião subsequente. E como é que está? Então eu peço aos senhores, assim, não foi nada para prejudicar a UB, a questão da transmissão. Pode comentar por mim ou o que quiser nas redes sociais, no Facebook. As pessoas brindam essa questão de apurar, em alguns casos, quando mexe com a vida pessoal, aí fica diferente. Mas a gente que entra na vida pública, nós estamos submissos a alguns incompetentes, às vezes pessoas que não estão por dentro da realidade de fazer esses comentários. Então fica a pessoa que faz o comentário errôneo e Deus para nos proteger sobre qualquer tipo de assim, intolerância, tipo a pessoa que levanta o falso, a falsidade. Deus está aí para nos proteger sobre isso. Eu vou colocar a ata para aprovação, depois eu vou dar a palavra. Eu prefiro as discussões, senão eu vou dar a palavra para todo mundo. Nós estamos precisando de uns projetos importantes aqui para a gente no decorrer da reunião. A gente vai, eu peço paciência de vossas excelências, assim, não é porque, se bem que eu não tocou o nome, não tocou o nome, a quem direcionou não sei, eu peço que os vereadores vamos ser medo. Certo, não fica no ar, mas só que aqui não está sendo transmitido, vai estar só em 99 aqui, certo? Certo. Não, peraí, só um pouquinho. Minha filha está lá só, eu vim só para votar porque eu falei, sem acreditar, eu não vou participar. Então só um pouquinho, eu vou colocar a ata aqui para ser aprovada em 2019. O vereador que for pela aprovação, se quiser que faça a leitura, não vão fazer, tá? Não tem problema nenhum. São, acho que 6 páginas. É a última reunião de dezembro, tá? São 6 páginas, se quiser a gente vai ler, se não, porque também nós temos um site lá, como todos sabem, e vou colocar em votação. Os vereadores que estão para aprovação permaneçam como estão. Considero a ata 2019 aprovada. Vamos lá, sobre a reunião ordinária e extraordinária, Rita. Se a gente for convocar uma extraordinária, nós temos que encerrar a ordinária aqui e convocar uma extraordinária para votar, um reajuste, fazer lá, nós temos que fazer o edital, fazer a convocação, convocar, certo? Fazer a outra para qualquer tipo de projeto, tem que ser uma reunião separada, tem que ser uma reunião extraordinária só para um projeto, certo? Nós não podemos discutir todos os projetos aqui com a reunião extraordinária, certo? Então nós temos que fazer várias convocações com edital de convocação. Então eu peço a compreensão de todos. Não tem diferença de ordinária para extraordinária. O site ali, Raul está gravando, vai ser transmitido no site normalmente. Minha intenção não foi tirar vocês do ar, nós vamos voltar com certeza, na medida do possível, é claro, mas a minha intenção foi evitar uma discussão, certo? No calor de uma disputa, nós temos aqui 2 filhos de candidatos a vice-prefeito, então temos 9 vereadores, eu conheço o ânimo de cada um. Então, para evitar e ter um bom senso aqui nessa casa, eu preferi tirar a rádio por enquanto, e foi só por isso. Tá? Porque já pensou que falar de A ou de B vai perder o teor, a reunião não vai deixar de existir. E esses debates aqui de redes sociais, de diretas, eu preferi que não tivesse, porque a gente
nós estamos aqui no plenário, as discussões aqui no calor da emoção, às vezes a gente fala alguma coisa, lá fora eles não entendem nada. E nosso objetivo aqui na casa é outro. Vocês desculpam assim, Dida ou outras pessoas que fazem esse tipo de comentário nas redes sociais, mas o nosso objetivo aqui hoje é só colocar o município para andar. Depois que passar a eleição, acabou. Quem ganhar, ganhou. Se ganhar junto, se ganhar DAI, vamos lá, vamos seguir a vida. Ele que serve, ninguém vai morrer por conta disso, não. Certo? Só espero que a gente entenda, os colegas aqui, os meus companheiros, entendam que eu sou presidente hoje e posso não ser amanhã. O Márcio pediu a palavra, eu vou dar a palavra. E Márcio, depois. Bom dia a todos, né? Porque quando o nosso colega Nácio levantou uma demanda, você falou que não ia dar a palavra para ninguém para discutir uma coisa ou outra, mas ele levantou a demanda e todos queriam, entre aspas, não sei, acho que debateu o que foi dito, e aí o senhor acabou que tirou a palavra. Então, se um pode, todos têm que fazer. Aí só ele deu a palavra e tentei tirar uma dúvida. Nácio, quando você falou. Quando você falou que a reunião, a transmissão foi uma decisão entre você e Messias, isso no passado quando você era presidente? Era só minha dúvida, só. A decisão aqui foi entre eu e Si. Tá? E não foi uma decisão, eu pensei isso antes e eu comentei com o Silei e até com o Rodrigo, eu sei que ele não faz parte do plenário. Rodrigo, eu estou pensando nesse período eleitoral não transmitir, porque eu sei que vai virar um palanque, vai virar uma discussão, vai virar, eu acho que vai sair do terror, conheço todos os vereadores aqui, conheço todos. Então, assim, minha intenção foi só essa, tá? Antes que vir um questionamento sem necessidade, a minha primeira vez eu jogava e Fábio, as reuniões não eram transmitidas, não. Então foi um acordo, sim, entre Dida, o presidente, a Câmara, a mesa, lógico, né? Com a Rádio Povo, entendeu? Não é nada para jurisdicionar, nada, não. Eu entendo. E depois Vossa Excelência também participou de uma mesa comigo também. Eu entendo que num país de democracia, igual Vossa Excelência falou que conhece todo mundo, o que só acontece é isso. Seria justo chamar todos os vereadores e ter uma reunião e decidir. Entendeu? Eu acho que seria justo, apesar de que da maneira que foi feita, não foi avisado aos vereadores, inclusive tentou um ofício pedindo explicação. Eu acho que isso foi o que mais me deixou um pouco chateado, independente de transmitir ou não, para mim não vai fazer diferença, porque minha palavrinha é desse tamanho, né? Não, é igual exatamente, nós todos aqui temos a mesma palavra, o mesmo voto. Então, a única coisa que eu falo aqui, quando se tratou da mesa, Cirlei e Sérgio, foi essa falta de ligação com os demais companheiros. Por que não ter avisado acontecendo? Porque vocês acham, vamos discutir, é democracia. Todo mundo aqui é responsável pelos seus atos. Eu tenho a autoridade de cortar o áudio de qualquer pessoa se está corrado. Não, isso aí não. Não, estou falando assim, se sair isso do normal, se sair do normal, assim. Se ficar fazendo corte de editar reunião, não. Não, estou falando no decorrer aqui da reunião. Cortar a palavra aqui no decorrer da reunião. Porque eu estava dando transmissão, né? Mais uma vez, quando eu tenho certeza que todos aqui queriam que tivesse sido transmitido, todos, sem exceção. Eu acho que eu perguntaram aqui por que eu não aconselho o presidente. É porque eu não gosto de tirar a autoridade de ninguém. Porque eu nunca falo, deixa ela fazer o serviço dela. Eu não gosto de tirar a autoridade de ninguém. Eu, vereador, quando eu estava lá, eu tomava as minhas decisões de acordo com o regimento interno, eu estava tomando as dele, a mesa. Isso aí é que eu estou tentando deixar bem claro. Não estou defendendo o presidente, eu não é vacinado. Não estou defendendo ninguém aqui, não. Eu não é vacinado, só estou comentando que comigo funcionou. Eu estava aqui fazendo um discurso, eu não escondo, não, Márcio. Eu ia falar coisas boas também, não. Quando eu fiquei sabendo que ia ser transmitido, eu rasguei e joguei fora para ninguém ver o que eu ia falar. Ainda bem, senão eu tinha falado mal de gente que quem sabe me inicia. Quem sabe? Eu não escondo, não. Meu discurso não ia ser aquele discurso bonitinho, não, viu?
esquerda. Então, presidente, como o Márcio falou, né? E eu achei que fosse uma reunião. Eu vou participar só mesmo da votação aí e vou me retirar da reunião, viu? Vou deixar bem claro aqui. Ô, senhor presidente, se me conceda a palavra, não é questionando, é só meu ponto de vista. Acredito que Vossa Excelência deveria ter mais comunicação com nós vereadores. Houve uma fala que iria, né, nos convocar para esta reunião de hoje, e confesso que eu não recebi nada, não colocou nada no grupo, até quando o Rita comentou eu perguntei. Então, assim, o que eu tenho a questionar é só isso. Nós temos o grupo, vai acontecer, não vai ser transmitida a reunião, comunica com o grupo, esteja passando alguma informação para a gente. Só isso que eu peço, porque a gente fica perdido, estamos perdidos aqui na Câmara. Certo, eu só, mais uma vez, vou pedir a compreensão de todos. A minha intenção não foi de tirar vocês do ar, não. A minha intenção foi de amenizar o problema aqui na Câmara, o problema de discussão. Mesmo porque essa rádio não é oficial da Câmara, ela não está na lei. A gente não está cometendo crime também. Está tudo tranquilo, assim, cometendo crime em caso de transmissão. Na época do presidente, até transmitir. A rádio era de Flávia, a rádio não era oficial, não era legalizada. Sim, aí a gente está pulando um pouquinho a lei. Mas agora a rádio é legalizada, não tem problema nenhum. Eu só fiz isso e não. Até precisava de conversar com alguns vereadores aqui durante o recesso, eu não consegui ver nenhum dos. E o grupo lá nosso da Câmara não tem todos os vereadores, só tem 4 a 5. E se eu errei no caso de comunicação, mas a minha intenção foi de acertar. Tá? Teve umas mudanças aqui, a gente teve um gasto aqui na Câmara, está precisando mexer no telhado, nós já autorizamos o Marcelo a fazer o orçamento, inclusive já fez alguma coisa. O pedreiro estava fazendo serviço e parou, disse que porque não tinha recebido ainda, 5 dias, ficou com medo da Câmara não pagar. Então, tem que parar. E fui lá e contratei Marcelo, nós contratamos Marcelo para terminar de fazer o telhado, a carga já está pronta. Então, assim, tem algumas coisas que eu peço entendimento de vocês. Nós tocamos as cadeiras, tocamos as mesas, tocamos os microfones, gastamos aí uns R$7.000. Mesmo para melhorar mais o nosso ambiente aqui, que já é bom, é ótimo. Nós pretendemos lá na frente fazer o balcão, igual é daqui, esse daqui, em vez de tirar aquela mesa lá e fazer o balcão, como é em todas as recepções das casas legislativas, é uma coisa assim mais tranquila. E as decisões, assim, tem algumas coisas que a gente faz que não pode, nós podemos dar publicidade, mas todos os vereadores devem saber o que a gente está fazendo aqui. Inclusive, a primeira ação, o primeiro ato aqui da casa, quando eu assumi, foi deixar aberto. Tá? Qualquer documento que vocês precisarem, tem negócio de esperar Sérgio ou qualquer vereador aqui da mesa para liberar Letícia, Rodrigo, está apto a fazer isso. Vocês podem fazer o ofício referente a eles lá para cá, a Câmara aqui não teve problema nenhum. Certo? João. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores. Por um lado, eu entendo a decisão do presidente, Por outro lado, eu vejo que a gente tinha muitas questões para poder se tratar aqui, não de questões políticas, mas sim de questões administrativas. A partir do momento que um fala uma coisa, outro fala outra, podia sim também ser generalizado ou alguns falassem coisas que não deveriam se falar. Seria interessante que a gente entendesse que nós vivemos, infelizmente, um momento difícil e que tudo que a gente fala às vezes, quantas vezes um vereador fala alguma coisa que tem suas palavras distorcidas? Por exemplo, eu não fui na casa de nenhuma pessoa fazer visita ou pedir voto para o meu candidato. Em momento algum, ainda não fui, porque não chegou o meu agendamento. Vai chegar a hora que eu vou e vou pedir.
Então eu não fui na casa de nenhuma pessoa pedir voto. Quando eu falo nenhuma pessoa, é nenhuma pessoa mesmo. Geralmente eu sou responsável pelas palavras que eu falo. E o que eu tenho que falar, eu não falo indiretamente, eu falo diretamente uma pessoa. Então, nós temos companheiros que podem estar Mariana, como Rita, e elas podem afirmar se já me viu sair como candidato ou sozinho, individualmente, para estar pedindo voto para lá e para mim. Eu acho que nós vivemos num momento extremamente difícil, de falta de respeito com as pessoas. Aqui na Câmara não tem mulher, aqui tem cidadãos, tem pais de famílias, pessoas que trabalham, todo mundo tem seus defeitos, sim, mas a vida pessoal de cada um pertence a ele. A vida pública é uma coisa, a sua vida pessoal é outra coisa totalmente diferente, que a gente não misture as coisas. Então, só para deixar bem claro, não tenho nada, sempre digo, contra o candidato do lado de lá, contra o vice do lado de lá, não, pelo contrário, são pessoas que eu admiro, são pais de família, são pessoas do bem, que eu nunca vi falar que causasse mal a qualquer pessoa. Então seria injusto da minha parte, eu chegar aqui e questionar ou de falar alguma coisa dessas duas pessoas. Simplesmente tem a minha escolha, porque eu acho que a minha escolha vai ser melhor, mas isso não quer dizer que eu esteja certo. Só o tempo vai dizer, mas quem vai definir isso aí é o povo. Então, para deixar bem claro, em momento algum, sair da minha casa para ir em qualquer residência pedir um voto do candidato A ou o candidato B. Obrigado, presidente. Tem aqui um projeto de lei complementar número 4 de 2020, reajusta do valor padrão referencial dos profissionais da educação básica. Eu vou pedir permissão de todos os vereadores aqui e eu vou pedir Dida para explanar para nós sobre o projeto, certo? Tem aqui também, nós temos o impacto financeiro que foi mandado. Então, assim, se todos permitirem, se não eu mesmo vou fazer, mas se todos permitirem eu peço, se não tem problema, Dida fazer explanação para nós. Senhor presidente, senhores vereadores, povo Jacinto, todas as vezes que eu estive presidente dessa casa, eu nunca cheguei a pedir para encaminhar para a comissão, porque é uma lei nacional e esses índices são encaminhados, são publicados pelo governo federal, baseado nos repasses do Fundeb. O projeto de lei 4 de 2020 reajuste do valor padrão referencial dos profissionais de educação básica. Artigo 1º. Fica reajustado o valor padrão referencial em 12,84% dos profissionais do magistério, referente ao aumento do piso salarial nacional, regidos pela Lei Complementar 889 de 26 de 4 de 2010. A Lei 889 é a lei do Estatuto dos Professores, Estatuto dos Professores. Aí, artigo 2º. As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento para exercício do ano 2020. Parágrafo 1. Os serviços equivalentes ao retroativo será pago após a sanção do prefeito municipal. Essa lei entra em vigor na data de publicação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2020. Isso aqui foi uma conversa junto ao Executivo, mais ou menos no dia 10 de janeiro a 15, eu não lembro o dia certinho, e ele garantiu que encaminharia o projeto para a Câmara até... Ele falou comigo em janeiro, mas tudo bem. Chegou dia 6 de fevereiro. O que eu posso pedir aos seus vereadores é que já aconteceu de chegar aqui em março, já aconteceu de chegar em julho, já aconteceu de chegar em agosto, e normalmente ia lá pagar o retroativo. Não estou reclamando que não pagou o retroativo. É que pela primeira vez chegou no momento, qual período de janeiro está devendo, o mês aí de diferença. Mas se ser votado logo, a tendência é já regularizar agora em fevereiro e só deveu o retroativo de março. Ano passado, salvo engano, o retroativo deu 25 mil.
E deu o que deu para pagar. Alguém deve lembrar aí, né? Eu não gosto de ficar criticando, mas eu pelo menos cobrei na Câmara para pagar. O Zé até o Barbosa, alguns acharam muito, mas foi mais ou menos o que aconteceu. O projeto de lei, a gente são 3 artigos. Se a pessoa tiver dificuldade, né? A dificuldade que eu falo não é falta de compreensão, ao contrário, tem pessoas sábias até demais. 3 artigos não são 20, 30, 15. Então, um está aumentando em 12%, 12,84%. Um está falando que vai usar o orçamento, e outro está falando que entra em vigor na data tal. Eu não vejo. Eu acho que não é, aqui nesse caso aqui não é nem defesa mais não. Defesa seria se tivesse mandado. Mandou. Não é na data certa. E é uma lei nacional. Eu peço aos vereadores que reflitam para votar isso aqui hoje. Lei nacional, votando no passado, retrasada, desde 2010 vem votando. Sei que aqui os vereadores, Márcia votou também. Todas as vezes teve esse ano, eu como presidente, esse mandato é o presidente, salvo engano, Fabiano e Sérgio queria mandar para a comissão, pedir para votar, para não encaminhar. Então, gente, é lei nacional, tá bom? Eu só não vou demorar demais, não. Eu pedi para o senhor vereador. Se um vereador que pediu aí para dar comissão, eu vou mandar. Tá? Eu peço que a comissão de todos. Se não tivesse uma pessoa indispor, sinceramente, não, porque eu não vou colocar o meu, né, nem empurrar. Se um vereador que dispor sobre isso, eu não vou colocar em votação. Se um quer mandar para a comissão, não vou mandar. Tá? Se desculpa a vontade dos vereadores, a gente não quer essa disputa aqui. Eu prefiro que não tenha essa disputa aqui sobre isso, sobre qualquer tipo de projeto que vai favorecer algo que, na verdade, a intenção nossa é de ajudar. Ô, presidente, a gente já tinha reunido embaixo, eu, o gerente, Márcio, o gerente, Fabiano, irmão, já conversar sobre o projeto, né, dependendo da gente, que possa votar em votação. Não dá. É importante que o projeto veio com impacto financeiro, tá? Aqui vocês podem olhar e não vão entender nada. Eu queria a de fazer isso. Certo? Então, projeto de lei complementar número 04/2020, reajuste do valor padrão referencial dos profissionais da educação básica. Vou colocar em votação. Os vereadores que for para aprovação, pela aprovação, permanecem como estão. Aprovado. Não, tá ótimo. É só uma dúvida aqui, Inácio está mais por dentro. Esse engloba todos os funcionários, professores ou só os que estão no plano de carreira? Preenchidos pelo plano de carreira. Só para mim. Infelizmente, Fabiana, isso vai ser uma luta no futuro. Né? Porque bom seria se fosse para todo mundo, mas o plano de carreira é professor e especialista. Isso. E tem algum dia a gente consiga. Tem um outro projeto aqui, encaminha para a deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre viagens e serviços, a concessão de diários e servidores dos órgãos da administração pública direta, revogada a lei número 953/2012, de 11 de junho de 2012, e da outras providências. Eu vou pedir, senhores vereadores, que eu vou colocar esse projeto para na comissão. Tá? É um projeto mais complexo e eu peço, se os vereadores tiverem intenção de ajudar, porque na verdade isso é antigo, isso é uma vontade muito já velha aqui, eu me lembro, acho que tem mais de 5 anos que o pessoal vem pedindo, né, para mudar a mesma lei e o valor das viagens. Então eu vou mandar para a Comissão de Legislação e Justiça e de Finanças. Se os vereadores quiserem deliberar mais rápido, dá uma olhada, dá uma deliberada rápida, nós colocamos uma extraordinária para votar só esse projeto antes da eleição. Por quê? Nós não sabemos da intenção dos candidatos a prefeito. Hoje eles podem pensar isso, uma coisa, amanhã pode pensar outra, e na verdade quem é prejudicado vai ser a carreira. Outra coisa que eu vou comunicar e pedir um apoio de Vossas Excelências é sobre o plano de carreira dos funcionários públicos. Aquela mudança que teve que todos os funcionários de serviço geral unificou tudo. Então, para a gente tentar ver se consegue que a prefeitura manda antes da eleição,
e para a gente colocar na pauta. Se colocou na pauta que já era. Já inclusive, o dia que nós tivemos o gabinete do vereador do Ordinária, pelo menos do prefeito, por alguma vez, eu tive lá. Eu, Camila, irmão, Rita e Márcio não estavam. E foi uma coisa que a gente pediu para ele lá também, você entendeu? Porque eu tenho certeza que na época que nós votamos, eu votei, Vossa Excelência também votou, pelo fato de não ter passado pela comissão, prejudicou muitas pessoas. E na verdade, nós votamos realmente. Não foi isso aí que nós votamos, que foi explicado, que foi especificado. Mas devido à pressa a gente acabou votando. Eu acho que foi um erro da minha parte, né? De ter votado. E é uma maneira que a gente tem de reparar os erros, porque algumas pessoas estão sendo prejudicadas com isso aí. Relacionado aos funcionários das diárias, a gente sempre teve essa cobrança das pessoas, né, falando das diárias, porque realmente não dá o motorista viajar com a diária que tem na prefeitura. Não é que a gente não queira votar hoje, é porque é um projeto mais complexo, então a gente tem que analisar para que nenhuma parte seja prejudicada e a gente toma uma decisão precipitada. E se precisar de mim para convocar extraordinário essa semana, ou época de carnaval, qualquer época, pode contar que eu vou estar aqui presente. A Comissão da Legislação Fabiana. Fabiana, eu vou enviar para você imediatamente, se você já quiser fazer a convocação para hoje ou para sexta. Para sexta-feira. Para sexta, e eu já posso convocar a senhora já para sexta depois da reunião? Pode. Para a gente botar esse carnaval. E se puder, gostaria de pedir Vossa Excelência também um apoio jurídico nessa comissão. Nós não temos, nós somos sem jurídico. Mas assim, a gente pode contratar só para esse projeto. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês perceberam. O jurídico, ele vai lá na gravidade do projeto. É legal. Aí chega aqui, ele tira o dedo sempre vem tirando. Não sei se vocês já perceberam. Os pareceres aqui, o plenário ele é soberano. É o que vem escrito, normalmente. Se tiver alguma coisa errada no projeto, que vai falar, tem uma vírgula que é errada. Isso aqui, Rodrigo, tem condição de fazer. A gente vai contratar. Não tratamos o advogado, porque o período nosso aqui é curto. Nós tivemos recesso de janeiro. Contratar um advogado não tinha necessidade. Fevereiro, eleição em março. Então, depois de março, aí, se a gente continuar, ou mesmo estar voltando para cá, é claro que vai ter o jurídico. Então, eu peço a colaboração com vocês sobre isso, que o projeto aqui, o Rodrigo tem todas as condições de dar uma olhada. Se vocês quiserem, a praia está aqui, está hoje aqui, já pode discutir alguma coisa com eles sobre isso, sobre isso. E também esse tipo de projeto de lei, esse tipo de projeto de lei, nós, por mais que a gente queira, a gente não pode aumentar um centavo que está aí. Então a comissão vai olhar mais do que se tem algum erro de digitação, se está dentro dos padrões, se tem alguma pegadinha aqui, se tem algum desse tipo também. Isso aí, isso é mais para a comissão. Agora, não adianta eu ficar mentindo para ninguém que eu vou colocar diária para 500, para 1000, não adianta. O valor foi um modelo, esse modelo pegou de Santa Maria do Salto. O mesmo valor de lá. Aí vai ter que olhar as anteriores, né? Vai ser o mesmo valor que de Santa Maria do Salto. O modelo eles mandaram para cá, Marmin, com a secretaria lá, mandou para cá, e eles copiaram praticamente os valores. O que paga Santa Maria do Salto hoje, aí essa é a intenção. Porque eles falam que Jacinto é bem menor, na verdade eu nem sei quanto é que é. Então já vou deliberar já para enviar para a comissão de legislação, e eu peço se tem até sexta-feira para vocês, e sexta-feira eu já coloco extraordinária para a gente apreciar o projeto. Então, a comissão quer uma sexta. Certo. Ou hoje, depois da reunião? Não, é você que manda. Se tiver disponibilidade, poderíamos reunir logo hoje. Já senta a praia que está aqui, já discutiu uma coisa com ele? Pode ser? Pode ser. Até melhor. Então, acho que vocês perceberam a intenção da Câmara, assim, para a gente aqui. Tá? Nós temos vários requerimentos. A vida está um pouquinho apressada. Porque eu vi na semana originais e elas deixei aqui na água, eu achei que era rápido. Então, assim, aqui não para você outra votação aí.
Assina aqui que você protocolou, mas não assina. Vou deixar para fazer. Vai? Não, vai assinar aqui e já colocar aqui rapidinho. Não, vou deixar para a próxima, não. Deixa na próxima que eu faço. A gente dá em pausa. Mete, vou retirar e deixa na próxima. Porque eu ouvi mesmo. Só tem. Tem um requerimento aqui da vereadora Fevereiro. Eu já posso ir? Vai, pode. Já botou o reagindo, né? O quê? Não, porque eu vou deixar a chave mais forte. Então eu já eu corro. Tá bom. Requerimento de número 604/2020. A vereadora que este subscreve vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, que esteja encaminhado ao senhor prefeito municipal, mediante aprovação do plenário, o presente pedido, solicitando o executivo municipal que tome providência junto à Copasa para a execução do serviço de extensão de rede de abastecimento de água na rua Professor Padre José Lávia, no bairro do Simval, Ordinária, na sede desse município. Plenário, vereador Durval Silva Brito, 6 de fevereiro de 2020. Sirlei Rodrigues dos Santos Ramos. Bom dia a todos. Esse meu requerimento, né, foi um pedido de um morador dessa rua, né, professor Padre José Lávia, que ele construiu uma casa lá há mais de 3 anos e até hoje não tem água encanada, né, e eu gostaria de pedir encarecidamente, dona Copasa, para tomar providência, né, tanto nesse bairro do Simval, quanto também no bairro Edson Honório. O pessoal questiona a falta de água encanada e eles criaram uma tática lá, não sei como é, que eles ainda pagam uma conta abusiva de água por mês para um dos moradores, né, desses bairros. Então eu gostaria que a Copasa tomasse providência, porque esses bairros só crescem a cada dia e o pessoal precisa, é necessário a água, né, o tratamento da água, e eles questionam para a gente, tem que passar o recado. E aí eu vou aguardar essa semana, senão vou fazer um ofício, vou lá levar diretamente para eles, né, para ver qual a decisão que eles vão tomar. Então, o requerimento é só esse, passando transmitido o pedido, né, espero ser atendida, vou cobrar do prefeito para que cobre a empresa Copasa, e se não ter resultado, nós vamos ter que tomar outras providências, porque só cresce o bairro, só cresce a quantidade de moradores e até hoje nada de água encanada. Então fica aqui meu requerimento e eu espero ser atendida brevemente. Obrigada, senhor presidente. Tem um requerimento aqui sobre licitação do carnaval. Parece que o Joana me ligou perguntando, a Joana foi Rita, não sei, do valor que seria gasto, foi Rita. Eu achei que seriam 130 mil, mas parece que foi 93. Sim, foi 93 e até a prefeitura estava não querendo fazer o pagamento antes da realização do evento. Estava essa demanda aí porque fica com medo de tudo, né? Mas parece que foi 93 mil reais. Não tenho certeza não. A vereadora, requerimento número 605/2020, a vereadora que este subscreve vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal, mediante aprovação do plenário, o presente pedido de solicitando o executivo municipal disponibilizar a cópia do processo de licitação realizado para o Carnaval 2020 deste município. Plenário,
Vereador Durval Silva Brito, 10 de fevereiro de 2020. Fabiana Francisca de Souza. Outro requerimento de Fabiana, requerendo calçamento da rua Santa Rita Oliveira Salles, localizada no povoado com Jardim. Outro requerimento da vereadora Fabiana, requerimento 607, Executivo Municipal solicitar o nome da empresa vencedora do processo licitatório para a pavimentação das vias públicas do distrito de Avaí, neste município. Outro requerimento da vereadora Fabiana, 608, serviço de manutenção do mataburros localizado no trecho do distrito de Avaí, Jacinto, nesse município. Outro requerimento da vereadora Fabiana da qualquer editorismo. Disponibilizar a cópia do contrato com o laboratório Xislab, Leonardo Bahia. Plenário, vereador Durval Silva Brito, 10 de fevereiro de 2020. Vereadora Fabiana Francisca de Souza. Vereadora, se quiser fazer uso da palavra, defesa. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente, os colegas vereadores aqui presentes, outros já se encontram fora do plenário. Apresentei alguns requerimentos aqui nesta casa, apesar que a gente se sente revoltado às vezes, porque quando a gente solicita alguma informação via plenário, a gente não obtém respostas dos mesmos. Mas é uma forma de estarmos esclarecendo algumas dúvidas perante a população também que nos cobra. Então já foi lido aqui os requerimentos e a minha preocupação, nós recebemos aí no final do ano o pré-sal, no valor de mais de 600 mil reais, e desse pré-sal, pelo que eu vejo, o Jardim não vai pegar nem a ribarra, nem a sobra. Eu falo que nós somos terra de Lodebar, terra de esquecimento, e pelo visto aí, o pré-sal era o sonho da gente ver pelo menos uma pedra no Jardim, mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, a gente, mais uma vez, nem as migalhas caíram para que chegue a Bom Jardim. Esse mataburro que eu estou requerendo nesta manhã é um mataburro no final da estrada de chão, indo a Avaí, próximo ao trevo ali que pega o asfalto. Ele está quebrado e precisa de reparo urgente. E os requerimentos já foi lido nesta manhã e espero que obtenhamos resposta nesse plenário. Mas muito obrigada. Só uma tirada. São um pouquinho de esclarecimento. Sobre o pré-sal, parece que é só para infraestruturas e recursos. A dificuldade para a prefeitura usar vai ser grande. Parece que é só infraestrutura. Infraestrutura é esgoto, essas coisas assim. Então, está difícil para gastar dinheiro. Mesmo a prefeitura quer. Pode pagar imposto também. Parece que a prefeitura está devendo mais de 700 mil reais de imposto. Quando daí assumiu, ela apurou. Mais de 700 mil reais de imposto está devendo. Podia pegar esse dinheiro e pagar os impostos da prefeitura. Presidente, os Vossa Excelência está assinando aí o projeto do PIBS. Eu vejo, escuta muitas pessoas, os vereadores mesmo, que quando tem a oportunidade de votar alguma coisa, que às vezes o lado, às vezes uma mágoa, acaba votando diferente ou pensando diferente. O que se refere a retirar de pauta, eu escutei vocês falar que entrou na pauta aqui e tem que votar.
Ao contrário, se coloca em votação, aí não tem como te retirar mais. Mas enquanto estiver na Câmara, o prefeito pode retirar a qualquer momento. Comentei isso com o vereador do Irmão. 28 dias foi meu único defeito eu não ter mandado para ele, porque eu escutava direto aqui na Câmara. Agora existiu também um pouco de má vontade para que eu pedi para fazer. Né? Porque quando você chega com uma pessoa e pede e fala assim, olha, eu quero que volte aos cargos anteriores, e a pessoa fica um mês, um dia, 2, 15 dias, ninguém demora 15 dias fazendo um projeto. Né? Então, se caso tivesse oportunidade mesmo, se o prefeito deveria mandar para a Câmara, tente votar, né? Antes de que outro assuma, porque ninguém sabe o futuro. Isso em defesa do servidor, porque todos nós aqui fomos cobrados por isso. Mesmo quem não votou também foi cobrado por isso. Todas as pessoas pediram para mim alguma coisa, dependia do prefeito interino, eu mandei para aqui. Todos, por tudo. Foi carga horária de assistência social, carga horária de fevereiro, precisava, eu mandei. E eu cometi esse equívoco de não ter mandado, separar o cargo de civis gerais com. Eles fizeram até o nome do cargo que era, mas a gente sabe que auxiliar de serviço básico, né? Que a gente sabe que a competência era uma e acabou ficando todo mundo. Por exemplo, serviçal. Serviçal hoje pode fazer o que quiser. Então, serviçal isso é de escola, antes era separado. Aí unificou tudo. Então, isso não é fazendo média com ninguém, são as oportunidades. Quando o vereador chega lá, pensa diferente. Meu medo é o vereador chegar lá e começar a pensar como prefeito. Né? Quando chega lá, pensa diferente. Viu? Aliás, quando chega lá, começa a mudar. Graças a Deus, foram 28 dias que eu fiquei. Teve algumas coisas que eu confesso que eu estava começando a mudar meu pensamento. Eu até, deixa eu voltar logo de novo. Né? Eu deixo mais forte hoje em dia. Por exemplo, dá exemplo esse aqui, piso. Quem é que mais defende que o professor tem que ganhar bem aqui? Primeira coisa que eu cheguei lá na prefeitura foi receber um processo, cada professor para requerer R$100.000. Você pira uma cabeção. Né? Você pira uma cabeção, você vai pedir R$100.000 cada professor, vai pagar como? Imaginei. Aí você chega lá, você começa a pensar. Falei, eu escutei professor. Quantas vezes eu escutei de professor? Aí eu falei, peraí, estou no lugar errado. Como é que eu escuto de um professor e falo que o professor está ganhando bem, gente? Como que eu escuto isso de um professor? Né? Aí eu falei, não, peraí, eu estou no lugar errado. Me vira isso aqui. Eu estou professor falando que o professor está ganhando bem. Ah, mas tem professor que não faz nada. O quê? Estou escutando esse mesmo, gente. Vamos lá, vamos. Eu, graças a Deus, minha cabeça mudou. E se tiver oportunidade, como eu estou escutando aqui, vamos botar esse trem. Vamos botar, vamos embora. Aí, como isso, se nós não trabalhamos, entre aspas, cada um tem sua função. Então, se nós não votamos muita coisa aqui durante 3 anos, durante 28 eu sei que foi votado. Pelo menos uma encaminhada aqui foi. E se está chegando projeto de lei durante 20 dias, 10 dias, aproveita a oportunidade de trabalhar. Realmente pode ser retirado de pauta pelo autor da matéria, antes de chegar ao plenário, é verdade. Só se chegar aqui, a gente colocar o ordinário rapidinho, já colocar na pauta aí, mas primeiro sim, tirando da votação. Pode tirar, já teve caso aqui, já parece que o prefeito passado ele retirou alguma coisa de pauta dos terrenos. Vai retirar da pauta, né? Direto da pauta, realmente isso pode acontecer. Temos oradores inscritos e da reunião passada, inclusive questionado aqui sobre o lanche, eu não pedi não, porque a Câmara não pediu não, né? Porque vai acabar essa reunião, eu achei um desperdício a gente pediu o lanche, tá? Por isso que nós não pedimos. Quem tiver com fome, tem uns pão embaixo, e a manteiga boa. Eu vou liberar para todos os vereadores que quiser usar da palavra na tribuna, porque ninguém escreveu. Deixa eu falar isso aí, não. Só um pouquinho. Parece que teve inscrição. Só até dia 12, né? Foi antes da primeira reunião.
Então não tem reunião nenhuma. Eu vou pedir, pode? Pode? Não, é só, como eu disse, eu me preparei muito para vir essa reunião, até jejuar, eu jejuei quem queria. É isso. Eu não vou usar a tribuna, não, é só para agradecer ao vereador Sérgio, porque eu não quis agradecer quando foi votado o orçamento, porque a gente sabe que pode ser vetado, pode ser, né? Mas eu reconheço que, graças à bondade de Deus, o Fevereiro liberou, salvo engano, 8 mil da emenda dele, que eu fiz a emenda para colocar ar-condicionado nas escolas, e ele liberou 8 mil. Não agradeci naquele dia, isso aí, não é por causa de problema pessoal nem nada, não agradeci porque poderia ser vetado, né? É só, eu tenho certeza, eu acho que se ele agradeceu ou não, eu reconheço as pessoas que pode ter qualquer desavença, mas reconheço quando alguém fala alguma coisa, principalmente quando é para professor ou para educação. Quem sabe, nova cabeça, coloque ar-condicionado nas salas de aula, não é na direção, não é no banheiro, né? Quando eu falo, gente, eu estava lembrando de ser Araújo, não é crítica, tá? Colocar um ar-condicionado na sala dos professores, maravilha. Só que a sala de aula é quente, então, aí eu vou, se tivesse o apoio do governo estadual, colocaria na biblioteca e nas salas de aula. O lugar que tem que ser agradável é o lugar que você aprende. Aí fala assim, não, usa fora da escola, não é bom você usar a quadra, só que a quadra do Estevão Araújo é aberta, né? O solão quente aí, a gente sabe que não é bom você jogar bola no sol quente, a não ser quando está tardezinha. Então fica aqui quem sabe, eu torcer para que as nossas salas, e quando eu falo nossas salas, Fabiana, são todas, o Jardim também. Eu acredito, Fabiana, às vezes Vossa Excelência pode não estar tendo a ligação como eu estou tendo agora com o prefeito, mas eu acredito que se Vossa Excelência conversar com o prefeito, é bem melhor de resposta do que o anterior. Aí eu estou criticando, eu não queria falar de passado. Eu tenho certeza que se Vossa Excelência chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu gosto do prefeito assim, é sim ou não? Se é não, eu corro atrás. E se é sim, a gente corre atrás do mesmo jeito. Agora eu ficar me enrolando 1 ano, 3 meses, 2 meses, sei lá, nós vamos colocar isso no Bonjardim, vamos colocar isso no Bonjardim, vamos arrumar a praça. Eu tenho certeza que se algum dia, se pudesse, né, lógico, falar assim, ela para ver a mãe, não vamos arrumar a praça do Bonjardim. Eu vou arrumar. Eu falo que eu conheço a pessoa. Eu estou dando certo por causa disso. E o dia que ele falou comigo, não, eu não reclamei. O dia que ele falou comigo, não, eu falo, o direito da pessoa, não posso, vai ser dinheiro. E eu imagino que se Vossa Excelência uma vez elogiou uma reforma da escola de Bonjardim, imagina se reformar direitinho, né? Fazer uma coisa melhorzinha, não é só tapar buraco, mas fica, viu Sérgio, fica aqui meu agradecimento, tá? Não ia falar muito, eu acabei falando. E assim mesmo, gente, ó, cada um defende seu lado, defende seu pai, defende sua família, porque a gente, querendo ou não, a gente quando chega aqui na Câmara, você quer algo melhor para a sua cidade. Eu nunca pedi nada para mim. Eu sempre pedi para os professores, o povo. Eu acho que Vossa Excelência também tem o mesmo pensamento que eu. Não adianta ficar defendendo uma pessoa aqui que eu não vi e fez ainda, né? Vai aparecer no futuro. Então, eu agradeço, Sérgio, pela emenda e torcer para que o prefeito coloque ar-condicionado em todas as salas de aula do município de Jacinto. É um desafio, mas se fizer a pessoa, aí é o jeito que o vereador vai lá assistir uma aula, sem reclamar. Eu vejo que, estou percebendo que a questão de qualquer órgão do município é questão de capricho. Se a pessoa tiver um capricho, por exemplo, entrou a secretaria, quer aparecer, né? Quer mostrar serviço. E quando eu passei o valor para você, diz assim, é porque na verdade era muito pouco. Né? E às vezes a pessoa achava que eu ia ter tendência para um lado ou para o outro. Eu não sou assim, eu sou totalmente diferente. Às vezes na hora da raiva a gente
acaba falando uma coisa, mas quando eu passei esse valor, eu sabia que você ia pedir uma coisa que realmente ia dar valor para a população. Referente às outras coisas, às outras ações da gente, não está sendo transmitido. Eu acredito que eu nunca vi, sinceramente, eu nunca sentei para ver o site lá, ver a reunião que foi transmitida. E se nós continuarmos aqui, nós vamos reclamar agora, eu já depende da prefeitura ou não. Nós já conversamos, já consigo ser lei, independente de papel naquele ou não, porque o dia é pouquinho, né? Então, você fazer grandes coisas não tem como, mas pequenos detalhes dá para arrumar muita coisa. A Câmara hoje, graças a Deus, está sobrando dinheiro. Está sobrando em torno de 11 mil reais. Está sobrando 10 a 11 mil reais. Não é para jogar dinheiro fora, mas dá para a gente fazer algumas gracinhas para a população, fazer um benefício. Eu vou passar a palavra para quem. Então vamos seguir lá assim, né? Você não vai? Senhor presidente, novos colegas vereadores, né? Hoje é uma reunião diferenciada das outras, né? E praticamente hoje nós estamos falando para nós mesmos aqui na Câmara, né? Nós vereadores, né? Mas, de todas as formas, né, senhor presidente, eu gostaria só de falar uma coisa só para nós aqui mesmo, porque eu sei que é transmitida, né? Mas quando o senhor prefeito ele assumiu o cargo de prefeito, né, aqui nessa casa aqui, o pedido que eu fiz para ele, né, foi que ele olhasse para as pessoas mais simples, as pessoas mais carentes, as pessoas que mais precisavam, né, da prefeitura, né. E no primeiro momento, né, que eu precisei de um auxílio a uma pessoa que realmente é uma pessoa simples, né? Uma pessoa que é de família simples também. No primeiro momento que eu precisei, que eu fui atrás, questão de uma ambulância que pega uma pessoa de idoso, de 86 anos de idade, em Belo Horizonte, que estava de alta, né? A única resposta que eu recebi da secretária de saúde foi que essa pessoa tinha capacidade de vir de ônibus ou no sprint da prefeitura, né? A pessoa que estava praticamente paralisada, né? Porque hoje eu acredito que se os nossos colegas vereadores for lá fazer uma visita, vai realmente reconhecer a situação que está, que é o seu braço, né? E quando ela me respondeu isso, eu só apenas fiz um áudio e mandei para ela, né, pedindo para ela assinar um termo de responsabilidade que ela estava encaminhando um senhor idoso de 86 anos de idade, de uma sprint de Belo Horizonte até Jacinto. Aí ela só escreveu para mim falando que ela não ia assinar nada, eu não assino nada, me responsabilizo por nada, né? E você pode até vir no meu gabinete, mas eu não vou assinar nada para você. Tudo bem, não tem nenhum problema, né? E quando o motorista, eu até discuti aqui com o Sérgio no dia, né? Falei com ele que o senhor não tinha condições de vir na sprint, né? Eu até agradeço ao motorista Márcio, né, pela competência dele, né? Ele chegando ali para apanhar o seu vaso, eu não teve coragem de trazer naquele carro, né? Porque realmente eu não tinha condições de viajar no sprint da prefeitura de Jacinto, né? E eu sabia realmente que não tinha condições de trazer, eu tinha certeza que não ia acontecer isso, né? Porque não era louco de fazer uma loucura dessa, né? E aí, eu acredito que depois, a família lá desesperada, né, pedindo para mim, pelo amor de Deus, que pareça alguma coisa por eles aqui. Eu não tinha nada para fazer, porque eu realmente não tinha condições de buscar. Por conta própria, nem que se eu tivesse, eu tinha ido por conta própria buscar o seu básico, né, porque era mais do que justo. Uma pessoa que trabalhou no município de Jacinto, foi funcionário público, né, e quando precisava do próprio município, estava sendo tratado como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum prestígio, né. Aí eu tive no Ministério Público, conversei com o promotor, o
Gabriel, né? E ele realmente falou para mim, falou assim, ó, a única forma que eu preciso aqui é que a família pegue o encaminhamento do médico dizendo que ele não tem condições de viajar de ônibus de Jacinto, de Belo Horizonte de Jacinto. E no momento ali, eu liguei para a família para poder providenciar, mas imediatamente ela, mais tarde, depois de uma hora de relógio, a menina lá em Belo Horizonte ligou para mim, que é Vanilza, né? Ela ligou para mim falando comigo que Dai tinha ligado para ela, o prefeito tinha ligado para ela e falou que no sábado para me buscar de ambulância, né? Não aconteceu no sábado, né? Não foi buscar no sábado, ficou desesperou de novo, e ligando, né? O desespero, eu falei assim, eu não posso fazer mais nada, porque a única coisa que eu ia fazer era via Ministério Público. Se não foi buscar, eu não posso fazer nada. Então, não tem jeito para mim. Sábado e domingo, não tem como também. Aí, quando foi na segunda-feira, eu acho que a ambulância foi, e na terça-feira, o seu braço chegou em Jacinto, né? Então, eu quero dizer aqui que, para mim, o prefeito, na qual assumiu a prefeitura também, ele falou aqui numa reunião com nós, aqui no dia, né, que ia trabalhar com os novos vereadores, né? E outra coisa é o seguinte, né, que o secretário municipal, eu queria que realmente atendesse as demandas de nós vereadores, né? Ele não falou que queria que atendesse só a demanda dos 4 vereadores, não. Foi o que eu ouvi dele aqui, foi isso, né? Que se ele falasse para mim que só ia atender a demanda dos 4 vereadores, que era da situação, eu realmente não ia nem procurar nenhum secretário para nada. Eu já não ia fazer isso, né? Porque eu sabia que não ia atender demandas nossas, né? Mas realmente foi diferenciado. Ele falou que realmente queria trabalhar com os 9 vereadores e que queria que o secretariado do município respeitasse também nós, vereadores também. Eu até fiquei um pouco decepcionado, porque nós moramos numa cidade pequena, cidade que a gente é amigo de todo mundo, né? Eu ali, há poucos dias, eu tive ali a secretária de saúde, juntamente com mais 2 pessoas, Jair, que era motorista, né? Já passou, me cumprimentou. A outra pessoa que estava com ela também passou, me cumprimentou, e ela virou a cara de lado para orar para mim. Eu me senti ali, naquele momento ali, humilhado por ela, né? De eu ter uma secretária de saúde não ter respeito por um cidadão jacintense. Não vou dizer nem como vereador, não. Eu estava olhando como um cidadão de Jacinto, né? Mas ter a coragem de passar por uma pessoa e virar a cara de lado para olhar para a pessoa. Eu queria só perguntar à secretária de saúde qual mal que eu fiz para ela, que dia que eu já tratei ela mal, porque o áudio que eu mandei para ela, eu mando para qualquer um dos meus colegas vereadores, que a única coisa que eu pedi para ela é que eu queria que ela assinasse o termo de responsabilidade da secretária de saúde como uma pessoa que estava vindo. Então eu jamais tratei ela mal e nunca vou tratar, porque não é do meu jeito, né, de fazer isso, né? Mas eu queria realmente dizer que as pessoas de Jacinto, o povo de Jacinto merece respeito, né? E principalmente as pessoas mais carentes, né, do município de Jacinto, né? Tem outro caso também de uma cirurgia de cateterismo, né? Até que eu tive ali para poder pedir, né, para ela. Lá ela falou comigo que ia conseguir para a gente, né, para a menina lá, que é a Tiana, né? E eu achei que ia dar para a menina uma ajuda de custo, né? Para poder ajudar nesse exame. Mas, realmente, o valor que custa a cirurgia é o valor que a menina vai ter que pagar. Então, nenhuma ajuda deu para a menina, uma pessoa de extrema necessidade, uma pessoa de extrema carência, né? E a gente até que não teve realmente a ajuda da Secretaria de Saúde. Eu ligando ontem lá no hospital, a única forma lá, o valor custa R$ 1.600 via Secretaria de Saúde. É R$ 2.000 na Secretaria de Saúde, ligando lá e fazendo encaminhamento, fica R$ 1.600. Não é? Então, não tem uma ajuda de custo para poder ajudar essa pessoa que realmente precisa, né? Então, fica aqui uma nota de repúdio à Secretaria de Saúde do município de Jacinto, porque eu acho que as pessoas de Jacinto merecem respeito, merecem carinho, e principalmente as pessoas que mais precisam. E de já, senhor presidente, eu agradeço pela palavra, né? Apesar que essa área está para nós aqui, mas fica um pouco nessa nota de repúdio aqui. Eu acho que ela tem que mudar o jeito de olhar para as pessoas do município, principalmente as mais carentes. De já, eu agradeço, muito obrigado. O irmão também
Assim, depois quando eu conversei com o Dai, ele usou tem um termo que ele usa sempre, é para buscar e nem fui na galinhota, é para trazer. Então, assim, foi eu que falou comigo, no caso seu Vasco. Galinhota ele falou, Bruno, tinha que buscar, certo? E como foi feito? Joar, se quiser. Porque na verdade não dá certo não tirar ao vivo, mas vai ser colocado no site imediatamente. Do Raul, você pode. Sim, nós sabemos, inclusive eu tinha uma série de coisas para poder falar, mas eu vou só pedir para quem tem mais contato com o prefeito. Nós estamos tendo muitas dificuldades, né? Uma coisa que a gente sempre viu que é relacionado na eleição passada, quando o prefeito era Leonardo, que não tinha acesso à documentação, essas coisas na prefeitura. Nós fizemos um documento, eu fiz um pedido, solicitando a relação de funcionários públicos contratados do mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Inclusive, nós já tivemos no Ministério Público, ele já é sabedor da situação, talvez a gente vai voltar lá para poder pedir essa relação para a gente. E, na verdade, a gente não está sendo atendido. Acredito que uma funcionária da Câmara foi na Prefeitura 2 ou 3 vezes, não tinha ninguém nem para poder receber o documento. Né? Então, se era tão cobrado anteriormente, eu acho que a gente tem que chegar e tem que fazer diferente, né? Provar que é diferente. Que às vezes a gente chegar aqui e falar é uma coisa, mas quando estiver lá, fazer o que realmente a pessoa cobrava aqui. Jamais vocês vão me ver dirigir a pessoa física do senhor Adaildo, né? Porém, é uma pessoa que eu convivo, estou muito bem com ele, convivo com ele em todos os lugares, não tem nada contra a pessoa dele, mas questões administrativas, independente da presença dele aqui ou não, a gente vai estar cobrando. Teria uma série de coisas, mas hoje a gente vai partir para uma reunião extraordinária, né? E convocada. Não é reunião extraordinária, é uma reunião de comissão, que a gente vai analisar o projeto das diárias, então a gente pretende ser curto aqui. E na próxima reunião que tiver uma audiência maior, a gente vai estar falando das outras coisas e bem colocar suas palavras de irmão. Realmente, independente de qual cargo que a gente ocupa, nós somos cidadãos de sentença e nós merecemos respeito. A gente sabe que os erros acontecem de não só de um lado, mas às vezes pode acontecer de todos os lados, mas como a gente é não cobrado, a gente tem que chegar e tem que cobrar também. E a oportunidade que tiver tem que mostrar que é diferente. Porque cobrar e chegar e fazer igual não vai adiantar nada. Obrigado, presidente. Eu tenho pena também, se eu vou todo tempo debater com meus colegas, mas se põe no lugar dele, de Dai. Ele assumiu a prefeitura, ele tem falado sempre que foi Deus que colocou ele lá, ele não foi pelo voto, foi a vontade de Deus. Então, e é a inexperiência dele, né? Ele tem que estar confiando nas pessoas que trabalham junto. E nessa questão do funcionário, eu até questionei com ele falou, Sérgio, tem que virar no pessoal. Conversei com o Anderson, nós não fechamos o quarto ainda, funcionário, estão fechando agora dia 4 de fevereiro, parece. Então está fechando o quarto, como que a gente vai mandar uma relação de contratado, se não tem nem fechando. O de novembro e dezembro, só tinha dezembro foi pouquinha coisa que contratou, então eles não vão ficar satisfeitos. Então, foi o que eu até procurei antes, nem foi que me respondeu antes. Mas espero que essa relação deve chegar para nós. Que não seja tarde. Fabiano. Está pedindo que o Sérgio usou o termo fechando o quadro. Para quem não entende, fechando o quadro não é porque não acabou contratações, não, gente. Isso é coisa de sistema, tá? Eu falo, aconteceu comigo também, quando eu estava prefeito. Eu pedi a lista, porque eu queria saber também como é que estava, eu queria saber a porcentagem da folha, eu queria saber tudo. Aí usaram essa expressão, nós não fechamos o quadro ainda. Eu falo, mas eu estava, né, há 9 meses, não fechou o quadro, né? Aí, mas era uma desculpa que dão para nós, Sérgio. Desculpa que dão para não te dar na hora do negócio, tá? Isso é coisa de. A gente escuta muito alguma coisa parecida no fórum, você chega no fórum, tá com o juiz, tá na mesa não sei quem, mais ou menos isso aí. Eu tenho certeza que deve ter certinho lá. Falta é só jogar no sistema. Não é coisa para falar, se está faltando contratar, isso não é.
Eu até tinha comentado com o vereador Jorge, que nem ia falar hoje, mas irmão deu a abertura, né? E quando o vereador Dida disse, né, para mim estar procurando o prefeito, não, procurei várias vezes, fui no gabinete dele várias vezes, conversamos várias vezes, até tanto que na minha mente eu não iria declarar lado político, né, eu ia permanecer neutra, mas eu vim aqui para Jacinto um dia, quando eu cheguei para o jardim, está todo mundo com as malas nas costas, na porta da minha casa. E aí não tem como você marcar o seu povo na mão, né? E são mães de famílias. A gente sabe que lado político é lado político. Então, hoje não adianta falar assim, eu vou trabalhar com os nobres. Não tem jeito. Quem ganha trabalha com os seus. Isso aí foi de fato, né? Já vem uma posse, que a gente passa uma vergonha, né? Na simples palavra, mas quando diz assim, Fabiana, pô, jardim, você vai se virando. Então, assim, eu engoli aquilo, né, atravessado, mas iria me superar, sim. Mas aí, quando mandou todo mundo embora, não teve como mais, já não teve mais diálogo. E quando o vereador Dida disse, né, que quando você naquela cadeira, muda a cabeça, aquela cadeira contamina mesmo. E quando o prefeito Terino disse para mim que ia vetar aquele projeto nosso, com uma luta nossa há não sei quantos anos, da emenda impositiva, aquilo, eu fui no outro mundo e voltei. Eu lembrei de Dida na hora, foi mesmo que eu estava vendo o ex-prefeito conversando. Do mesma forma, eu falei, gente, a cadeira contamina. Então, assim, sabe, é muito complicado. E em relação às secretarias, o Geraldo sempre atendeu bem, ultimamente não tem procurado, mas eu tive um problema recente na Secretaria de Saúde também. Teve um fato em Boa Jardim, tinha um agente de saúde, sem habilitação, sem capacete, usando a moto da prefeitura. Como vereadora, recebi a foto, o que eu fiz? Passei para ela. Ela é secretária, né? O que ela fez? Ela passou para a família, ou não sei, passou para alguém lá, que eu estava denunciando, né, o rapaz. Eu recebi diversos áudios da mãe dessa pessoa, e segundo a mãe, se ela me encontrasse na rua, ela não sabia o que ela faria comigo, ela me estrangulava. Falei para ela, você é mãe do seu lugar também, ficaria nervosa, fui explicar, só para vocês ouvirem um pouco da fala da mãe. Então, ele falou, ela não teve ética nesse ponto, de falar que eu estava indo todos os dias entregar o rapaz. Então, eu falei, se eu tivesse maldade, eu pegaria a foto, enviaria para as pessoas que estão do outro lado da rede social, fazia uma postagem na rede social, ninguém ia saber, foi eu. Entendeu? Mas eu falei com ela, com o vereador, e ela como secretária. Ela precisava me expor, e aí veio um deboche gramado, chegou uma briga dentro do posto de saúde, uma falta de respeito, né, dentro do posto de saúde. Hoje o posto de saúde está virando um comitê político, entendeu? Se não é porque eu estou de um lado, porque eu estou falando isso. As pessoas, porque as pessoas são muito simples, mas se as pessoas chegarem com o celular na hora do atendimento da consulta médica, já foi trocado receita 3 vezes, dado receita errada, pelo sentido da política que pediu voto. Então, esse é o ponto negativo que eu vejo, e acho que nós merecemos um pouco mais de respeito. A política está no fervor, tá, mas os órgãos, as repartições públicas têm que ser respeitadas. E quando o prefeito Terino aqui questionava muito do prefeito em relação à medicação, vocês viram que nós ficamos um bom tempo sem medicação nos postos, e até hoje o básico a gente ainda não tem, né? Hoje mesmo uma mulher me pediu metildopam e não tem. Tem metildopam, não tem droga, não tem furosemida. Então, se a população ainda está sofrendo por esse impacto que aconteceu na nossa cidade, tá? Fabiana, segundo informação, é por isso que a dívida colaborativa com os fornecedores é muito grande. Nem pagando, eles só querem fornecer o remédio se pagar a dívida. Pra você ter noção, jovem, a bomba aqui lá do campo, Rodrigo testemunha, chegou lá porque a prefeitura não atende. Aí nós tivemos que ligar lá, eu falei, não, é em meu nome, deu um sem graça, eles
Eu ia aqui da roça, que eu vejo uma irrigação, aí foi por R$620. Mas ele não atende, tem uma dívida lá, você vê o tamanho da dívida, e a prefeitura não pagou. Então, será bom passar para a gente isso impresso, porque falar, né? Segundo mas ficou licitado em medicamentos. Certo. Entrou, fala que suspendeu a licitação dos medicamentos. Então, se com não tem, né? Falta a licitação. A gente não tem essa certeza. Segundo informação, eu gostaria de ter isso impresso. É uma prova. Segundo informação, o laboratório, a farmácia que fornece, nem só se pagar a dívida anterior, nem se chegar lá e depositar o dinheiro do medicamento adiantado, que vai pedir agora, eles não fornecem se não pagar a dívida. E a dívida é alta. Você 50 mil de medicação para medicinal, deu para regulamentar da Câmara. Então, assim, realmente tem algumas coisinhas que, né, se o dia estava na conta, esse não me falar para pagar, mas a dívida existia, o cara não. Que licitação ele não tem cada fornecer se tiver com dívida. Não é pena. Então eu estou com medo. Eu acho que deve ser verdade por conta da bombinha lá, que é R$1.100 que a prefeitura deve, né, do Mané Noel, está antigo e mandou várias vezes cobrando, não fez o pagamento, eles não queriam atender mais. Então, mas se quiser usar a palavra. Eu vejo assim que hoje no mundo que a gente vive tanta informação, tecnologia, umas coisas e outras, e a gente vê assim, só acusações em mão, de ambas as partes. Estou falando de acusação de Dália, acusação de o ex-prefeito. É muito importante, quando eu fiquei sabendo aqui dessa questão de uma dívida, que exprimiu uma dívida de R$900 mil do município, isso para mim, eu acho que há um desencontro de informações. Eu falo porque eu estive presente no dia um fato que aconteceu na administração, que uma certa pessoa fez um panadeiro na rua para que fornecesse para a prefeitura a migalha, coisa que daria R$1.000, que foi um ocasional. E depois essa mesma pessoa fez um panadeiro maior, um depósito maior, disse que não ia procurar administrar a prefeitura, que ela não ousaria procurar a prefeitura para receber R$500, não, a prefeitura tinha que ir atrás dela para receber. Então, assim, um caso típico, né, coisa mínima, que eu acho que o município ficar devendo uma empresa R$1.000, 150 mil, não vou dizer, é entre aspas, para quem tem dinheiro da prefeitura. Eu creio também que se organizar não é nada, mas são coisas que há equívoco, tanto de quem está fornecendo, de quem está na administração. E quando eu fiquei sabendo desse negócio que o município está devendo R$1.000 a um setor, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que, se eu chegar no ambiente e a pessoa falar, Márcio, não vou vender porque é a prefeitura, eu sendo representante, eu falo, não, por favor, imprime para mim qual foi o serviço que foi feito, quem foi o responsável no dia, e vamos ver, notifica, me dê uma prova que você notificou a prefeitura no mínimo 3 vezes dessa dívida, e eu quero saber quem foi que fez essa dívida. E você chegar e falar que está devendo X, agora não saber a origem, quem foi o comprador, quem era o secretário da época, de autorização, se houve uma requisição ou não estou defendendo, não estou acusando ninguém, estou falando que esse negócio de está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo, o correto, nós hoje que somos representantes do povo, é formalizar isso, está devendo ou não está. Se alguém chegar e falar que está devendo, eu vou até o prefeito atual, ver o que está acontecendo, quem pegou. Agora, não é justo o cara chegar igual o prefeito atual está lá agora, apresentar uma dívida para ele e não ter documentos provando que alguém comprou. Que eu falo que na administração também aconteceu. A gente sabia que existia um aluguel de um imóvel, só que não existia contrato. Aí você está devendo, aconteceu 1 ano de aluguel de um imóvel, não existia contrato. Fulano, mas por que você tem 1 ano sem receber e agora o gestor atual chegou e foi cobrar dele? A mesma coisa serve para dar. Por que estava devendo há não sei quanto tempo e não notificou ou não apresentou? Foi fulano, esse sim que vai tal dia, porque existe isso. Pronto, que quando você prova o documento, o prefeito, se tiver boa vontade, ele pode pagar os 1.000 que está devendo, mas não você. É só ter a boa intenção. Só que esse negócio, está devendo isso, está devendo aquilo, mas não apresenta um documento. Isso fica vago para ambas as partes. Para quem está cobrando e para quem vai pagar. Porque o prefeito atual ele vai chegar e vai pagar R$1.000 sem um requerimento, sem saber a origem dessa dívida.
Assim como aconteceu na administração anterior também, cobrar 1 ano de aluguel que não existia contrato. Então são coisas que eu acho que nós somos gestores hoje, que tem que... Casos secretários, gente, pelo amor de Deus, aqui eu sempre usava a expressão, os vereadores estão aqui representando o povo, queira ou não, o João goste, o Bahia não goste, mas foi votado pelo povo. Então vamos ter respeito aos vereadores. Eu espero, eu creio que todos os vereadores tenham respeito a qualquer secretário. Eu creio, espero isso de todos os vereadores e espero isso também dos secretários. A forma de atender, às vezes a gente até liga. Quando você liga com o secretário, você não tem como ele. Às vezes o cidadão atravessa a gente na rua. Eu costumava sempre falar, gente, você já procurou o secretário? Ah, não. Então o correto é procurar o secretário. Se ele não te atender, aí você vai ao prefeito ou depois ao Ministério Público. Existe uma cadeia alimentar de uma administração que é assim. Você vai precisar de uma vassoura, você vai lá no prefeito pedir uma vassoura, não tem um chefe do setor de limpeza. Então, às vezes até quando me aciona na rua e pede, eu vou falar, não, primeiro procura o secretário. Se o secretário não resolver essa demanda suas, procura o superior, ele vai subindo. Se chegar no prefeito, não resolver, o Ministério Público. Mas esse negócio de você liga com o secretário, às vezes, esses dias mesmo, por incrível que pareça, eu não gosto de comentar, mas só te falando, eu liguei para a secretária, e o secretário não me entendeu como se ele entendesse assim, que eu liguei e estava obrigando ele a fazer. Não. Só liguei para ele falando que estava acontecendo um caso típico, e se um dia fosse possível o veículo estivesse passando naquele local, ajudar aquele cidadão, eu acho que não custa nada, o cara está com o carro em Belo Horizonte, tem uma pessoa que está precisando vir para Jacinto, eu falei para ela, você vai ter que pegar o carro aqui hoje e buscar a pessoa amanhã. Se o carro está lá, custa, é do município, gente. Aquilo ali não é nosso não, aquilo é da população. O carro que o prefeito anda, o carro que o secretário anda, o carro que um funcionário com uma moto, uma moto que o Felipe anda, é do município. Se ele está passando e pode ajudar alguém, independente de quem seja o B, faça isso. Quando chegar lá, esqueça. Pelo amor de Deus, a pessoa tem, entre aspas, parece que transforma. Chega aqui, sentou aqui no trono aqui, parece que o cara não pode tirar o sapato e pisar na lama. Vamos ser flexíveis, vamos parar com esses negócios de discutir por mínima coisa. Eu acho muito desrespeito. Se isso aqui realmente aconteceu com a vereadora, levando a demanda para a secretária para ser resolvido, se ela queresse denunciar, ela é o Ministério Público, ela não estava mandando mensagem para a secretária, não. Ao contrário, ela estava tentando facilitar a vida do secretário, que futuramente pode responder um processo. Se ela tivesse pegado isso e tivesse armado na rua, tudo bem, eu entendo, eu conheço a menina. Eu espero que houve uma equipe, que ela chegue e se explique, porque você pega para fazer uma coisa dessa, para quem está querendo ajudar, eu jamais vou fazer uma denúncia de uma coisa, prender, a expressão que eu sempre uso, vou procurar o prefeito, primeiro o secretário, depois o prefeito. Vamos entender, e a gente vai falar, está acontecendo isso. Eu só acredito que existe um motorista da categoria B rodando um carro dele quando eu vejo. Falar na rua para mim não é problema. E se eu ver, eu vou chamar o prefeito, eu vou conversar, o secretário, ó, isso está errado. Você pode ser penalizado, não é que eu vou denunciar. Todo mundo precisa trabalhar, né? Mas para a gente trabalhar, você tem que estar apto a trabalhar. A gente está aqui na mesa hoje discutindo, foi porque foi feito um trabalho e foi aprovado pelo povo. Para a pessoa conduzir uma carreira, ele tem que ter sua habilitação. Então, pelo amor de Deus, vamos para isso, senhores secretários, senhores funcionários da prefeitura, vamos rever as atitudes, vamos rever quando você atender alguém, o jeito que você expressa. Às vezes você não tem aquela intenção, mas às vezes quem está do outro lado acaba entendendo de uma forma diferente. Então é bom rever isso. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu entro na administração hoje, por mais que chegou um tempo aí da campanha política que o pessoal estava achando ou eu tinha subido a política, ou eu tinha pulado de muro. Não é. Eu respeito todo mundo. O cara me serve aqui, nós tivemos problemas políticos, mas eu sento, converso na hora que precisa. O prefeito atual hoje, eu sento lá a qualquer hora, os funcionários a qualquer hora, porque eu respeito qualquer um. Eu entendo se o cara falar que não pode, tem coisas que a gente vê que poderia ser flexível e fazer. Eu tenho, e tem coisa da administração hoje, assim como na administração de Léo aconteceu coisas que eu era contra, eu sei que na de hoje tem coisas que poderia resolver. Mas são opiniões deles, cada um tem sua maneira de pensar.
Eu penso de um jeito, o Dai pensa de um, o Nath pensa de outro, todo mundo tem sua maneira de pensar. Eu só acho que deve lembrar que quando está ali foi que o povo colocou. E secretários, funcionários contratados, põe na sua cabeça. Ninguém estudou para aquilo, não. Você não fez concurso para aquilo, não. Você está ali porque alguém, às vezes nem vai por merecimento. Às vezes nem vai. Às vezes vai porque é amigo de fulano. Beleza, foi. Mas se entrou lá como amigo de fulano, faz por merecer, porque aquilo ali não é a sua casa, não é a sua empresa. Vai e presta serviço, porque aquilo ali é um lugar para o povo. Respeite o povo. É isso que eu tenho que dizer para os secretários. Se um dia alguém ouvir isso e achar chateado, pode me procurar. Eu ainda não tive problema. Mas se eu tiver problema, eu vou até ele no resto. Não vou discutir no plenário, eu vou até ele. E se ele entender errado, a gente vai onde achar necessário. Só isso que eu tenho que dizer. Ô, Márcio, desculpa, Sérgio, só para. Não tem nada a ver com o que o Vossa Excelência falou, não. Eu até ia falar para a Fabiana, mas não precisa não. Só para não existir dúvida, quando eu comentei a respeito das transmissões, para depois eu falar que Dida falou, combinou com o Messias Mendonça. Quando eu usei o nome Messias Mendonça, é porque ele é que eu, se não me engano, é as mais da Barra, né? Mas que não, a gente sabe que a rádio é dele, Ibu, mais algumas pessoas lá que participam. A combinação que eu falo, Márcio, não era de cortar a fala de alguém, de desligar, não é isso não, tá? Isso aí nunca, durante aquele período eleitoral, para não existir tudo, tá? Durante aquele período eleitoral foi combinado que, se caso alguém citasse num diálogo de D, que pudesse desligar a transmissão e ligasse lá a FM. Isso aí eu deixei bem claro, para ele não falar que eu ficava combinando com ele para desligar de alguém, né? Tá bom? Mas é um risco, viu, Márcio? Assim, que a gente sabe que na hora que o negócio acaba, esquenta aqui, a gente sabe que a gente fala mesmo. E a profissão da gente, a nossa teve o seu desabafo aí, Fabiana fez o dela. Eu já comentei isso com ela pessoalmente, eu até não vi maldade no vai se virando para mim, eu já comentei isso com ela. Eu não vi maldade, mas eu entendo assim. Se eu não conseguia nada com ninguém, e eu continuo sem conseguir com o outro, eu não vejo problema nenhum. Eu falei assim, ó, a única coisa que eu vi de diferente é só o sim ou não, que comigo agora está funcionando. Sim, maravilha, bate palma, agradeço, dou um abraço, eu vou para casa, eu vou dar aula, feliz da vida. E quando eu vou não, eu me viro. A diferença está sendo essa. E Vossa Excelência foi meu, como diz, não é vangloriando nem botando papo, não. Vossa Excelência, nosso pensamento é igual, nós pensamos mais ou menos igual, você sabe disso. Eu não gosto, nunca gostei, Márcio, de usar nome, aí eu posso até citar Fabiana, de usar nome de vereador fora aqui da Câmara. Porque eu tenho certeza que você tem a sua posição, no meu caso aqui eu tenho a minha. Então, tem algumas críticas que são feitas. Eu vou falar de mim de novo. Eu acho que é mais fácil, no meu caso atualmente, eu estou conversando mais do que antes. Agora, porque antes eu nunca ganhei um sim. Prefeito, minha vida. Então, quando o Tony falou que o Dai falou, acho que o Dai também foi a mesma coisa que eu falei. Eu falei, ó, se algum vereador aqui ganhasse o nome do secretário, falasse. Era o que eu pensava. Né? Quando o Fabiano comentava comigo, e aí, como é que vai ser? Não, se você vai ser acreditante, sim. Eu não tinha esse negócio comigo, não. Eu sabia, o Fabiano foi eleito, eu também fui, do mesmo lado, não nada. Agora, por consequência, meu problema, eu não quero externar aqui para vereador, porque o problema eu digo não nada. Eu só posso citar que não tem palavra, só isso. Se eu posso citar, aí é coisa minha. Então, não adianta ficar forçando a barra. Não adianta ficar forçando a barra. Sobre, igual eu falei, no que se refere a secretário, eu confesso que eu estava percebendo, eu não entendi muito da autorização. Confesso que não. Mas, gente, a diferença hoje, espero que vocês não passem por isso, não. Igual eu passei com o Leonardo, o prefeito anterior. A diferença hoje é que eu tenho abertura para conversar. Será que eu peguei? É melhor ter 6 vereadores ou 4? Então eu entendo, se está acontecendo alguma coisa, fala que a gente procura, eu procuro.
Porque atualmente eu estou tendo essa vantagem de poder conversar. Antes eu não tinha. Antes eu não tinha. Fala assim, ó, quanto a cobrar, mas você tem todo direito. Cobra mesmo, aí é a sua função fiscalizar. Quanto a documentos, eu acho que eu tenho um pensamento diferente, mas se chegou na prefeitura, automaticamente deveriam trazer para cá. Agora, sempre tem mais desculpa, mas disso aqui, né? Nós não vamos pagar xerox. Sempre tem mais desculpa. Sabe por quê? Aí eu vou mudar a cabeça de prefeito. Porque sabe normalmente o que faz com xerox? Joga fora. Então, isso aí eu mudei minha cabeça de prefeito, tá? Aí, naquele dia que estava lá, chega aqui isso aqui de documento. Se você me mostrar onde é que está aqui na Câmara, eu mudo minha opinião aqui agora. Se você me mostrar onde é que está aqui, a não ser que você usou para ir para o Ministério Público, né? Fazer uma representação aí, mas o normal é isso. Então, às vezes eu imagino que seja isso, tá? Às vezes eu vejo a pessoa, não é negando, fala assim, eu vou mandar isso aqui de documento, o cara fica 3 dias assim, tirando xerox, aí não vai pagar, aí vai chegar aqui na Câmara, normalmente vai jogar fora. Bom seria que fosse tudo digitalizado, mas aí é a cabeça do futuro, macho. Bom seria tudo aí, se a gente aberto, acessasse tudo, não precisasse ficar pedindo aqui em Câmara, tudo digitalizado, bom seria. Mas é a cabeça, aí quem sabe um dia, Vossa Excelência, vira prefeito, Fabiano vira prefeito, meu irmão, eu, quem sabe um dia. Não chegou nossa vez ainda. E só vou lembrar aqui mais uma coisa sobre a mudança quando a gente chega lá. Quando eu conversando com um secretário, o secretário falou que o professor ganhava bem demais, eu assustei. Até o momento que eu fui na escola. Aí lá na escola você vê um montão de gente fora da sala de aula, você imagina que é alguma coisa, aí começa. Tem laudo, tem não sei o que, o braço está doendo. Né? Isso aí, Márcio, quando a pessoa vira prefeito, ele muda a cabeça. Ninguém vai reclamar de professor, ninguém vai falar nada. Agora, na hora de chegar lá, que eu precisar contratar 20 pessoas, 30, 50, a pessoa começa a pensar diferente, aí a cadeira. Né? Eu espero que eu não pense assim, né? Espero que eu continue com o meu pensamento. Eu sempre tive defender, né? E falar demais também, não precisa. Mas se caso, eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu pedi para cada secretário para não dar para o vereador. Se tiver acontecido alguma coisa, eu tenho certeza que se lei tem ligação com o secretário mais do que eu, o Sérgio deve ter com um outro secretário mais do que eu. Minha área, como diz, eu acho que lá não, é uma palavra muito pesada, eu estou falando, porque nem tudo a gente vai pedir, mas tem coisas que são cabíveis, que é possível, e você vê e fala o que é. Tá entendendo? Porque é lógico que você não vai lá 50 vezes, o programa de atender 50 vezes é natural. A administração, uma loucura, é complicado. Você chega lá querendo um carro, às vezes, infelizmente, eu falo que eu tive na administração, você traz um carro ao fazer muita coisa, eu fazia leitura na turma, minha moto, não ganhando por isso. Né? Tem coisas que os caras chegam, mas não tem um carro. É possível dizer que não tem um carro, mas vê o jeito de falar, me explique. Ela falando, vamos ser flexíveis. Que uma boa palavra, um simples, um não bem dado, é mesmo que ela vai embora feliz. A maneira tem que ser sim ou não. É a maneira. Isso, do meu ponto de vista. O ditado mais certo desse trem é quem sente a dor que geme. Pois é, mas assim, eu já nem peço mesmo para, se a pessoa me dá ou não, acho que eu não está de modo até hoje. Cirlei. Eu vou dar um pitacozinho na palavra de cada um dos vereadores que comentaram aí. Márcio está mais que correto nas palavras dele, que os secretários aquilo ali, aquele cargo, aquele lugar ali, às vezes não é nem por merecimento, é por, entre aspas, um puxa-saquismo, em outros casos é por competência
em outros casos é por amizade. E eu acho que esses nossos secretários de hoje, de saúde, o de transporte, a do social e a de educação, todas essas ocupam esses cargos por competência. Cada um deles, pelo menos, tem me mostrado mais competência que o outro. E também fica até meio assim, sem jeito às vezes tem o entendimento do vereador Toninho, porque eu não sei se ela teve essa maldade, a secretária de saúde, de agir dessa forma com Vossa Excelência. Eu não sei se foi maldade do lado dela, que ela é uma pessoa tão boa de mexer, tão meiga para atender a gente, tão educada, tão companheira, que assim, eu acho que talvez pode ter sido um equívoco. Eu acredito que se for, ela vai procurar Vossa Excelência depois para conversar. E da vez que trouxe esse senhor, o seu Barço, eu tive lá com o Dai, fomos fazer a visita para ele, né? A filha dele, inclusive, agradeceu muito por ter conseguido o carro para estar trazendo. E, assim, se mostrou satisfeito, né? Eu acredito, Toro, que você teve um pensamento errado em relação a ela. Pode ser que eu esteja enganada, mas pode ser também que Vossa Excelência se enganou, porque ela é uma pessoa muito boa de mexer. Não tinha nenhum pensamento errado. No dia que eu procurei ela para poder buscar seu Barço, que seu Barço não tinha condições, ela respondeu para mim que não mandava buscar de ambulância. Se quisesse, tinha que ser de ônibus ou na Espírito que estava indo. A resposta dela para mim foi essa, porque não tinha nenhuma legalidade de trazer um senhor que estava lá em Belo Horizonte de ambulância, né? Eu falei assim, não, mas ele estava lá internado no UPA e quem levou foi a prefeitura daqui, que mandou levar o senhor. Ela falou assim, mas eu não mando buscar de ambulância, eu mando o ônibus ou a Sprint. E como de fato, ela te autorizou indo na Sprint da prefeitura. Só que Márcio chegando lá, a Sprint Márcio não arriscou trazer seu Márcio, porque seu Márcio não tinha condições de vir do carro. Eu até mandei para ela um áudio, eu vou mandar para cada um de vocês, para vocês ver o áudio que eu mandei para ela. Eu não mandei nada para ela ignorando, e nem falando mal dela, não. De jeito nenhum, de lugar nenhum na vida eu tenho falado mal da secretária de saúde, Jacinto. Eu não tenho falado mal dela. A única coisa que eu falei com ela no áudio foi que ela tinha que assinar um termo de responsabilidade, porque ela estava mandando um senhor que não era incapaz de viajar de ônibus, ou de ambulância, ou de Sprint, num carro próprio. Ela assinar um termo de responsabilidade para a secretaria e ficar responsável por isso. A única coisa que eu falei com ela foi isso. Então eu, de maneira nenhuma, eu falei mal dela, de maneira nenhuma, eu fui ignorante com ela também, mas eu queria que realmente o senhor viesse no transporte justo, no transporte que merecia, porque eu já viajei de ônibus daqui de Belo Horizonte, a gente que é normal, são, sadio, a gente chega lá cansado e o senhor que está paralisado. Né? Então, realmente, então essa situação ficou muito chata, porque para mim, Sirlei, que nunca tive secretária de saúde, ia ser o barro no peito e rasga a garganta falar que ela é competente. Que eu nunca tive secretária de saúde, secretária de obras, secretária de educação, eu nunca tive. Então, o negócio você falou, quem sente a dor é que geme. Então, vocês estão no direito de questionar mesmo, mas para mim eu tiro o chapéu para cada um deles, porque são competentíssimos no que eles fazem. Realmente também ela deixou a desejar no caso da vereadora Fabiana. A gente tem até que sentar e conversar isso com ela, porque ela é muito culta, eu sei disso, mas tem casos que às vezes a gente deixa escapar daqui e dali, e ainda mais nesse cargo dela e nesse cargo que a gente ocupa, a gente tem que ter muita ética, né? Para depois não voltar contra a gente. Fica até chato da gente fazer a denúncia e depois a gente ficar de ruim, né? Então, assim, esse questionamento aí deixou a desejar mesmo. Você, e outra coisa também, um detalhe aqui. Quantas vezes aqui nessa casa aqui nós já metemos um porrete na Idana, né? Não foi poucas vezes, não. A gente fala. Eu foi tudo sempre. De três mandatos, de 3 anos que ela trabalhou no governo do senhor prefeito Leonardo, eu fui atendida com ela 2 vezes. Eu já critiquei muito aqui. Então eu tenho todo o direito de falar do mundo.
mas ela nunca virou a cara para mim. Nunca. Nem podia, todos eram da base do prefeito. Ela passava por mim e a cara para Não mim. justifica, não, Silvio. Não, De ser da base ou não, virar a cara pra você. desculpa a fala, eu não estou apoiando o que ela falou com ele, com você. Mas ela não iria virar jamais. Jamais ela viraria a cara para você. Ela mostrou profissional no cargo, né? Porque realmente ela via que a gente estava aqui debatendo uma questão do município, né? E questionando uma coisa do município, né? E quando chegava na rua lá, ela passava por mim, ela nunca deixou de me cumprimentar. Vocês, vereadores da base do prefeito, isso aí vocês estão merecendo até que falar mesmo. Está sendo atendido quem está na base. Pensa, só inverteu o papel. Só inverteu. Ela era oposição a mim aqui nessa casa, a gente debatia aqui às vezes, falava mal, criticava a saúde, e ela nunca deixou de me cumprimentar, onde que me via, onde que me encontrava. Então, Mas isso aí é cada um, né? Cumprimentar ou não. porque quando a gente tem raiva de uma pessoa, eu nunca falei mal de Amanda, eu nunca tratei a Amanda mal, e sempre tenho elogiado. Eu tenho elogiado a Amanda. Quando Dai colocou ela na Secretaria de Saúde lá, eu elogiei, eu falei assim, Dai aceitou, que pelo menos está colocando uma pessoa daqui de Jacinto, uma pessoa que a gente conhece, né? Mas o jeito que ela me tratou aí, eu achei que eu retiro um pouco do meu pensamento da pessoa dela, eu retiro, né? Quando a vereadora Fabiana fez citou a frase, quem ganha trabalha para os seus, com os seus, eu concordo plenamente com essa fala dela, não é a correta, mas eu concordo, porque no segundo dia que estávamos no governo, convidamos os prefeitos Leonardo para uma reunião, sentada nesse canto aí. Para nós aqui, ele falou uma coisa que eu tive lá fora para os meninos, inclusive para o próprio vereador Toninho Irmão, ele falou outra, que ele vai dar suporte vereador de oposição aonde. Então, assim, eu agora entendo essa palavra, porque nós sentimos e sofremos ela na pele, foi 3 anos. Eu entendo essa frase, agora eu sei. Entendeu? Não, o prefeito Dai falou sentado aqui também. O vereador tem que ter moral com o secretário tem que ter respeito pelo vereador. Ele não admite falta de respeito de secretários com vereadores. Então a gente tem que conversar com ele direitinho e questionar, fazer esse questionamento de vocês, que estão no direito de vocês, né? E eu acredito que pela competência e qualidade do serviço deles, de todos eles, em especial a secretária Amanda, que para mim é nota 1000, eu acredito que ela vai rever esse conceito dela que está errado. Eu acredito. E vou só fazer meus requerimentos que eu não cheguei a fazer, mas eu vou estar falando deles aqui, porque a gente tem andado muito, eu com o prefeito da, né? E o pessoal sempre solicitando quebra-molas, por mais que já tem em vários lugares, mas eles ainda querem. Estão pedindo quebra-mola na rua Arlindo Lima, né? Que é perto do professor da casa de Zé Amaral. Ele está pedindo quebra-mola naquela rua lá, por conta dos carros que descem da rodoviária para cá. E eles vêm a todo vapor. Então, os moradores estão questionando e pedindo um quebra-mola para a rua Arlindo Lima, perto de Zé Amaral. E ainda na Arlindo Lima, já aqui perto da igreja do 7º dia, perto da casa de Del, eu não sei se é mais para lá ou mais para cá, eles pediram também o quebra-mola, eu vou estar fazendo requerimento e encaminhando para o prefeito. E também o quebra-mola ali no bairro do Socimbala, na rua Neuza Campos, né? Eu vou encaminhar para ele requerimento. E uma novidade, né, que o nosso prefeito, se Deus permitir, vai estar colocando ônibus para estar levando os estudantes para a faculdade em Ordinária, que eu sempre pedi isso aqui para o prefeito antigo e nunca tinha conseguido, assim como todos os outros pedidos que eu fiz para ele. E esse aqui nós vamos ser atendidos, em nome de Jesus, Deus vai permitir que vai dar tudo certo. Então vai estar ajudando e facilitando aí muito e muito mais a vida do estudante e dos próprios pais do estudante. Então, eu tenho a dizer só isso e agradecer ao senhor presidente pela oportunidade. Doutor Sérgio, desculpa não ser em off, porque com a gente não tem segredo, não. Nós temos mais um tempo aí, porque
de um lanche, a chegada do lanche deve chegar. Com a gente não tem segredo, não. Assim, não precisa conversar nada pessoalmente, só não escondido, não. É porque, aparentemente, os estagiários, né, vão se afastar, vão se formar, porque já, não sei, eu nem sei qual foi o prazo do contrato, se tem previsão de fazer nova prova, não. Se Vossa Excelência mesmo vai tomar iniciativa, se quer que. É porque eu só não vou falar porque está tendo greve nesse ponto, né? Não, só curiosidade, só para saber, se não, depois, aí pessoalmente vamos conversar se Vossa Excelência mesmo vai procurar escolas, quer que organize. Tá bom, Zé? Mas se Vossa Excelência também quer, Vossa Excelência mesmo conversar com a escola, né? Agora eu sempre fui, a escola fez uma prova, encaminho os estagiários, aí só falta a palavra final. É uma pena que os que estão aqui têm que sair, né? Infelizmente. Vai contratar outros, né? Aqui tem que sair. Já estou triste antes da saída deles. E nesse caso de irmão com a Amanda, assim, nós entramos em. Ela tinha uma parte de razão, só tem que ela ter jogo de cintura. Porque se eu basta, ele não estava internado. Ele estava na casa. Então, assim, na questão de cobertura para ir buscar, ela não teve jogo de cintura, né? Vamos ajeitar e tal, conversar. Eu estava realmente de seu braço, mas ele não estava internado, eu estava na casa da filha. Só ele teve na UPA, e na UPA não fica, lá é só o pronto-socorro, e voltou para casa de novo. Então, faltou jogo de cintura da parte dela. Porque daí já tinha dado autorização, como eu falei para vocês, quando eu liguei para cá, e liguei para buscar ele, ele foi na galinhota. De seu pai, já tem que dar um jeito em tudo. Tudo está certo, não vou resolver, não deve errado, então assim eu não posso reclamar. Na questão de vereador de lado e no lado, é difícil, é muito difícil. Tipo assim, na época de Danteiros, eu tinha muita desavença com Danteiros e dois secretários dele eu não tinha, assim, não pedia nada, realmente não resolvia nada. E lá na época, para mim não tinha problema, mas quando a gente vira por lado de cá, e lá já passou a conversar para mim e eu também passei a conversar para ele. A forma normalmente é desse jeito. Agora, vocês vão desculpar, não é porque a gente está vivendo diferente, nós não estamos no calor na política, porque aqui não está sendo transmitido. Mas se vocês prestarem atenção, a diferença dos secretários que estão de hoje são imensas. Eu não quero falar de UR não, porque ele, na verdade não era secretário, né? Quem é secretário é Flávio, vocês sabem disso. De Alex, meu primo, eu não falei o tempo todo aqui, porque meu primo, né, assim, tia Sirena, a pessoa, minha tia mãe, todas as minhas tias irmãs, minha mãe, são minhas tias mães. Então, chegou um tempo que eu tive que parar de falar dele, mas é horrível, na questão que Márcio falou aqui, que usava o carro do município como se fosse nem o carro dele não, tudo diferente, tudo fechado, telefone para lá e para cá, nos lugares inadequados, como várias vezes eu falava aqui no boteco, em fazenda. Eu espero que qualquer um dos prefeitos que estejam até em outubro e em dezembro, que mantenha a linha que os carros do município para trabalho. Então, o Márcio questionou aqui, realmente a gente tem percebido isso nesse período de DAI, que assim, os carros têm que ser usados para trabalho. E tem os deslizes. Quando eu tiro as serviços para não fazer o serviço de rua, porque a serviço era ruim não. É porque a serviço era o dono dos carros de segunda a sexta, de sábado e domingo, qualquer carro. De trator, a carro pequeno, e não tinha carteira. Não tinha habilitação. Então, esse caso, esse menininho mesmo, não tem. Assim, é imperdoável a situação. Quem liberou a moto para ele? Que ele não é habilitado, carregando uma pessoa na garupa e sem capacete os dois. Aconteceu vários casos aqui comigo
que eu reclamava do meu agente de saúde, teve um dia que eu tive que enfrentar, ninguém me defendeu. Ninguém. Estou falando nem A, nem B, nem C, nem lá, nem lá de cá. Se for até hoje lá, o pessoal reclama dele até hoje. Não é aquele gordinho que vai me pagar, não, né? Já fala assim. Então, assim, até respeito ele lá e tal, a esposa dele eu gosto muito, mas ninguém me defendeu, porque o cara não trabalhava mesmo, não fazia nada. Ficou aí os 3 anos e tanto, aí o pessoal fala, não entende por que ele fica. É a mesma coisa de Alex, ninguém entendia por que ele ficava. Ele é bem organizado assim, com as coisas dele, eu percebi que ele era organizado, detalhista em algumas coisas, mas na antipatia, não sei como que Leonardo, acho que desses 30 e poucos % de rejeição de Leonardo hoje, 20 é de respeito a Alex. Ilana, apesar da competência, mas ele era difícil, uma pessoa que gostava de Ilana aqui, assim, só os profissionais que trabalhavam no pé dela, porque ela chegava de salto e tal, bem superior a todos. Então, o prefeito teve que manter e tal, a gente pensava coisas diferentes, que cuidava do PSM, que não tinha explicação. O caso de Reunião mesmo não tinha explicação, não tinha, não existia. Por que tinha que manter? Eu acho que quando nós fomos lá convidar Ordinária para ser secretária, Dai não sabia nem o nome dela. Assim, ele sabia, eu mesmo não sabia que chamava Ordinária, sabia que é feito isso, por informações dos professores da carreira, que eu convidar ela e tal. Ela está assim, às vezes ela bate um pouco pesado, mas está mostrando a diferença. Ela que manda na secretaria, ela que faz tudo o que fazer, já está vendo diferença nas escolas. A equipe dela são todos efetivos. Ela queria formar a equipe dela de todas as pessoas efetivas. Quem trabalha lá parece que a esposa de Nadson é efetiva, Cheirinha, que é efetiva, e ela, que são efetivas, são as pessoas que dão direcionamento para a secretaria. Então, eles são assim, da carreira. O que mais a gente pediu foi para defender a carreira, a educação de fato. Então, tinha umas pessoas que dá e queria, ela falou, não quero, não dá, não posso. Vai acabar, eu trabalho. Tinha uma pessoa que ela queria, que eu me deixei, foi Pia, eu acho que todos sabem aqui, nós precisamos dela, mas eu pedi para não fazer, porque eu conheço a lei do povo. Uma pessoa chegou, ele ia falar um pesado aqui, mas eu vou voltar atrás, falou, você denunciou a mulher de irmão, que está trabalhando, e a sua está trabalhando hoje. Nunca denunciei a mulher de irmão. A única coisa que eu falei foi com ele. Aqui, irmão, eu sei que não é bom para você, politicamente. Mas eu nunca denunciei. E minha esposa nunca trabalhou na modalidade, não. Ela fez um trabalho voluntário uma semana, e eu achei que ela estava trabalhando. Foi a coisa competida do cara. Se ela trabalhar, eu não aceitava, não aceito. Eu fui lá de fora e ele falou, não, Sérgio, se sabe, é uma particularidade minha, mas eu não aceitava porque ia me atrapalhar moralmente e daí também, por mais que ela é competente, que ela presta um bom serviço. Fiquei com as coisas dentro do carro uns 3 dias. Você sabe, bati a foto sem passeio. Não, mas eu não aprontei igual. Não, aprontei igual meu amigo aí, Então, assim, a gente. Então, irmão, eu te peço desculpa pelo fato de Amanda. A gente pode ter uma conversa com ela, não por futuro, mas assim, acho que ficar inimigo. No caso de Ilana, eu evitava de cumprimentar ela, porque eu sabia que essa patada era séria. O marido dela entrou do jeito que eu não tenho medo dele, não, mas o bicho era meio forte. Então, assim, eu espero que vocês entendem. Fabiana, na questão Fabiana lá no Jardim, assim, ela sabe o que é. Ela sabe o que é que pode ter acontecido, não sei qual foi a cabeça de dar, mas ela deve imaginar. Lado político não tem nada, Se quando a gente perder os dois, depende a posição que você toma. Então, você vai tomar uma posição aí, você pode
Chega lá e perde os dois. O Leonardo chegou a todo momento ele oferecia Bom Jardim para Mazinho lá e se mostrava. Né? Eu não esperei para Beira, porque para Beira foi muito. Não era o Leonardo, era o lado dela. Né? Senão não tinha perdido. Então eu peço assim, a compreensão de vocês na minha decisão aqui na Câmara aqui, de não ter colocado a transmissão. Já demorou um pouquinho a discussão aqui, já imaginou se fosse transmitido, nós focava essas caixas aqui, tudo ficava bom. A gente focava elas. Então, assim, eu quero que vocês entendam isso. Ô Sérgio, desculpa, tá, hoje eu estou falando demais, mas tá bom, eu estou calminho. Foi um jejum, né? Jejum deu certo, tudo bem. Só vou fazer um pedido, o último pedido de hoje. Me mandaram uma mensagem aqui, lembrando da videolada, estava recebendo mensagem da Alex Teixeira, né, João? Eu sei Wi-Fi. Quando o videolada estava recebendo mensagem da Alex Teixeira, o pior secretário de Jacinto, que ficava falando, faz isso, fala aquilo. Eu recebi um pedido aqui agora, e aí depende do presidente. Estão pedindo para mandar o projeto de lei dos professores para pagar esse mês ainda. Se puder mandar hoje. Viu? Não, mas se puder, eu só estou pedindo que veja a mensagem aqui pedindo para mandar hoje, que já está fazendo a folha. Isso é um pedido? Viu? Ô, presidente, inclusive eu estava falando com o Sérgio ali, relacionado ao secretário, da questão do tratamento. O dia que nós fomos na prefeitura, daí os atendeu muito bem, ainda falei com o Sérgio, mas daí não tem graça de discutir. Porque quando nós citávamos qualquer coisa que a gente estava, aquilo ali, ele falava assim, vocês estão certos, não pode acontecer, mas não, também sou vereador. Então, quando nós citávamos outra coisa, tudo a gente estava certo, você entendeu? Então, a questão da secretária, que tem sido uma infelicidade dela, eu acho que todos nós, seres humanos, somos passíveis de erros, né? Desde que a gente admita que cometemos um erro, né? Todos nós somos passíveis de erro. E foi na minha maneira de ver da parte dela, tanto com o irmão quanto com a Fabiana, que, ao meu ver, tentou solucionar a situação internamente e ela deixou a situação tomar outra proporção e quase que prejudica ela. Se ela não tivesse um jogo de cintura para poder argumentar e falar, e todos nós sabemos aqui do caráter dela, que é indiscutível. Já até pedi o Rodrigo fazer pelos amigos, vocês estão na frente, desculpa pela atitude, e Itaúna já está levando, né, Itaúna? Então tá bom. Em nome de Deus e do povo de Jacinto, declaro encerrada a reunião ordinária. Eu concordo, né?